Leverkusen! Agora não dá mais pra segurar! Você torcendo no Leverkusen! É totalmente inacreditável pensar que o fim da temporada do Bayer Leverkusen seria tão acima da média. O time alemão não tinha ganhado nenhuma Bundesliga nos seus 119 anos de história e não vencia um troféu há mais de 30 anos. O time que ficou conhecido como Bayer Leverkusen por não ganhar nada virou a chave. E agora, os comandados por Xabi Alonso ganharam o campeonato alemão e ainda não sabem o que é perder na temporada, mesmo que ela já se encaminhe para o fim. Os caras colocaram a Alemanha toda no bolso, tal qual o inverno russo fez lá pela década de 40. E além de levar o troféu nacional, ainda podem conseguir o feito de fazer isso de forma invicta. O jogo que marcou o título foi na partida do último fim de semana, quando ganharam do Werder Bremen por 5-0 e aumentaram a distância para 16 pontos do Bayern de Munique, e foram campeões com 5 rodadas de antecedência. Quando os leões marcaram o quarto gol, a torcida já começou a invadir o gramado para comemorar com os jogadores. Recupera o Bayer Leverkusen, lançamento, a posição tá legal, avançou Wirtz, gol! Mas depois de muita conversa, eles aceitaram esperar o apito final para comemorar e voltaram para os seus lugares na arquibancada. O que não estava nos planos era que o quinto gol seria feito logo em seguida. O Bayern lançou a rede pela última vez na partida e os torcedores não aguentaram a emoção. Soltaram um grito que estava guardado há mais de 100 anos na garganta e invadiram o gramado para comemorar com os jogadores. E a vez agora do contra-ataque da equipe do Bayer Leverkusen. Será que cabe o quinto? Gol! Uma inevitável invasão que vai acontecendo. Tá aí, ó, apito final. E agora, vamos ver o que vai acontecer. Apito final. Bayer Leverkusen. Leverkusen nevermore. O Bayer Leverkusen é campeão da Bundesliga 23-24. No início da temporada, os planos para eles eram simples. Não passar sufoco para se manter na primeira divisão. E se conseguir, também queriam uma vaguinha na Liga Europa. Mas, agora como a gente já sabe, as coisas ficaram bem melhores do que eles criaram de expectativa, e o time virou a sensação da Europa e roubou todos os holofotes para si mesmo. E muito por conta de um cara, um tal de Xabi Alonso. Ele chegou no Bayer Leverkusen na temporada passada, e o time estava na penúltima colocação da Bundesliga com apenas uma vitória, e tinham sido eliminados da Copa da Alemanha para um time da terceira divisão no campeonato alemão. Os dirigentes do Bayern foram corajosos em entregar seu elenco na mão de um treinador que ainda tem somente 42 anos e não tinha quase nada de experiência no banco de reservas. O terreno estava totalmente vazio e nem os torcedores mais fanáticos imaginariam um futuro tão bom. Mesmo assim, suas primeiras palavras como técnico do clube foram essas: precisamos de uma grande mentalidade vencedora. Acreditar que podemos jogar um bom futebol e dominar. Ele já tinha um plano na sua mente, sabia como executar e montar um time competitivo para bater de frente com os grandes. O resultado foi imediato, e ainda na temporada 22-23, eles tiveram uma recuperação, saíram da vice-lanterna e terminaram em sexto lugar, mas isso era pouco para os planos do treinador, e a temporada seguinte já começou com um planejamento ousado. Logo em junho, na montagem do elenco, ele aceitou vender o atacante francês Moussa Diaby, que era um dos principais jogadores do time. O atacante foi vendido para o Aston Villa por 55 milhões de euros. Parecia loucura, mas tudo fazia parte dos planos. Além do Diaby, outros 15 atletas foram embora e deixaram 14 milhões de euros nos cofres dos alemães para gastar. O clube farmacêutico aproveitou o dinheiro no bolso e foi no mercado de transferências buscar aumentar o nível do elenco, contratando novos jogadores, que juntos custaram 82 milhões de euros. Ou seja, entraram 69 milhões de euros nos cofres dos caras e eles gastaram 82, quase nada para um time que mostrou um baita encaixe. Mas óbvio que o treinador tinha que mostrar que faria valer todo esse investimento, né? Porque até o momento ainda era apenas uma aposta. Mas o Xabi Alonso, ao longo da sua carreira como atleta, foi um cara que teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos melhores treinadores do futebol moderno, como Rafa Benítez, Pep Guardiola, Vicente Del Bosque, José Mourinho e Carlo Ancelotti. Então, ele não podia decepcionar na beirada do campo. O Bayern do Xabi Alonso é muito bem treinado. Com alguns vídeos vazados, podemos ver o quanto o treinador cobra o seu time. Ele parece um mestre orquestrando uma ópera. Se liga só. E claro, além desse baita treinador, ainda tem alguns craques no elenco, como o lateral esquerdo Alejandro Grimaldo, que é talvez o melhor lateral do mundo na atual temporada. O cara tem 9 gols e 12 assistências na Bundesliga, e foi até convocado para a seleção espanhola. E vale lembrar que ele chegou sem custo aos alemães. Outro que tá jogando muita bola e você já deve conhecer é o Florian Wirtz, que é o melhor jogador do time e um dos nomes mais promissores do futebol mundial atualmente.
O alemão tem só 20 anos de idade e colocar a Bundesliga no bolso. Jogou todas as partidas do campeonato até o momento e marcou incríveis 17 gols e 18 assistências no período. O Wirtz tem aquele jogo curto de futsal, procurando tabelas e usando a criatividade para achar os companheiros. Para fechar, o centroavante dos caras é o nigeriano Boniface, que em 27 jogos tem 18 gols e 10 assistências na temporada. Só tem 23 anos e é um dos achados que o time teve nesse tempo. O cara veio do time chamado Union Saint-Gilloise, um time bem modesto da Bélgica. Claro que tem alguns outros que também merecem ser citados, como o outro lateral Jeremy Frimpong, o Granit Xhaka, que saiu do Arsenal e se achou nos alemães, e o camisa 7, Wolfmann, que é o articulador do time. O time de Xabi Alonso tem uma ideia de jogo muito forte e não abre mão disso. Os leões jogam no 3-4-2-1, espetando os dois laterais para o meio campo na hora de atacar, usando da velocidade e força deles para ganharem em posição. Com isso, o meio campo fica recheado de gente, ou seja, eles sempre vão estar em vantagem numérica contra os adversários. E no ataque, coloca os jogadores mais inteligentes e mais rápidos. Assim, ganham na mobilidade, abrindo os espaços e participando das jogadas. Como nesse gol aqui, se liga só. O estilo de jogo dos alemães é de transição rápida, mas bem rápida mesmo. Em poucos toques na bola, eles já estão na cara do gol. Até o momento, são 42 jogos na temporada e 123 gols marcados. Mas claro que para isso funcionar, precisam de uma defesa sólida. E nisso, o Xabi Alonso, como um bom aprendiz de José Mourinho que é, não abre mão. Nos mesmos 42 jogos, eles sofreram somente 31 gols, sendo vazado apenas em 22 jogos. E para coroar, o caldeirão da Bay Arena também ajudou muito nisso. A torcida abraçou muito o time nessa história, e dos 23 jogos deles em casa, são 21 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de 94,2%. E claro, o simbolismo dessa conexão com a torcida foi fechado com chave de ouro, no jogo que definiu o título da Bundesliga. Agora, um time que antes não era campeão desde 1993, dessa vez encantou o mundo com um troféu que pode ser fechado ainda invicto. O time fundado em 1904 tem 119 anos de história, e na estante conta com apenas 3 títulos oficiais para comemorar: a segunda divisão alemã de 1978-79, a antiga Copa UEFA na temporada 87-88, e a Copa da Alemanha de 1992-93, e agora, em uma temporada, pode duplicar sua sala de troféus, e sem precisar de nenhum fax para isso. O Leverkusen já tem a Bundesliga, e mesmo assim, isso ainda é pouco para os leões, e a equipe pode encerrar a temporada com a tríplice coroa, já que estão na final da Copa da Alemanha e nas quartas de final da Liga Europa. Depois de mais de 40 jogos, o time seguir invicto é um feito em tanto. Dá pra ver que eles têm noção de tudo que estão fazendo dentro de campo, e nem mesmo nos momentos que pareciam que iam perder, eles ficaram desesperados. O time construiu uma mística nessa invencibilidade e buscou o placar muitas vezes quando a derrota estava quase certa. Primeiro foi o jogo contra o Bayern de Munique, logo no início da temporada. O Ezequiel Palacios fez aos 49 do segundo tempo e garantiu 2-2 contra os bávaros. Outra partida foi nas oitavas de final da Liga Europa, quando enfrentaram o Karabag e estavam perdendo o jogo de volta por 2-0. Mas mesmo assim, correram atrás do placar e aos 48 do segundo tempo, quando já estava 2-1, o centroavante Patrick Schick empatou o jogo. Stanisic joga na grande área, a bola vai passando, sobrando pro Grimaldo, passou pelo Schick, tentativa pra dentro! Gol! Só que não parou nisso, e aos 52 novamente, o jogador balançou a rede de novo e levou a Bay Arena à loucura. Vamos para quase 7 minutos nesse segundo tempo. Tapsoba de novo, jogando no Xhaka. Cabe a chance direto pro gol, cruzamento acontece, a cabeçada! Gol do Bayer Leverkusen! Ainda restam 5 jogos para eles conseguirem a tríplice coroa e o campeonato invicto. É difícil imaginar que os caras não vão relaxar um pouco, mas depois dessa baita temporada, é algo que eles também não mereçam. Mas claro que as expectativas já aumentam para o ano que vem. Todo mundo quer ver o Bayern de Xabi Alonso jogando a Champions League e mantendo a pegada de agora. Mas muito provavelmente terão um desmanche de jogadores. O Florian Wirtz já recebeu sondagens do Real Madrid e de alguns gigantes ingleses. Sua multa rescisória atualmente é de 100 milhões de euros. E os dirigentes do clube já afirmaram que não irão vender o craque, mas sabemos que quando o Florentino Pérez acende aquele charuto, é difícil de falar não. Além dele, o treinador Xabi Alonso também se tornou peça valiosa para o mundo inteiro. O Liverpool e o Bayern de Munique, que
que ficarão sem treinador para a próxima temporada, já sondaram o técnico e deram a entender que poderiam pagar um alto valor para levá-lo para lá. Mas pelo que parece, os planos deles são outro. E o próprio CEO do Bayern admitiu que provavelmente o Xabi Alonso vai treinar o Real Madrid em um futuro próximo. Abre aspas, não tenho dúvidas, um dia Xabi será técnico do Real Madrid, sem dúvidas, zero dúvidas. A única dúvida é quando assinará pelo Madrid, mas isso vai acontecer, acredite em mim, tenho certeza, fecha aspas. Foi o que disse o CEO do clube alemão, Fernando Carro, à rádio Cadena Ser. Dentro da Espanha, algumas fontes dizem que o plano dos merengues é contratar ele assim que seu contrato com o Carlo Ancelotti acabar, e fazer essa transição leve e fácil entre os dois técnicos. A dança das cadeiras dentro da Europa será enorme, muito por conta desse sucesso do clube alemão. E após mais de 100 anos, o Bayer Leverkusen pode tirar essa letra N de seu nome.